básico do básico, mas muita gente tem curiosidade, porque o conceito da constelação e o que é o movimento da constelação sempre traz junto dele uma série de misticismos, de histórias, né, e de dúvidas também, né? Eu me lembro que quando eu comecei a assistir os movimentos de constelação, eu ficava pensando o que aqueles bonecos tinham, né? Na época, a constelação era feita muito com bonecos em cima da mesa, a gente não tinha questão da pandemia, o atendimento era presencial. E eu tinha medo de pôr a mão nos bonecos, eu falava, nossa, será que pode? Será que não pode? Será que é um desrespeito colocar a mão nos bonecos, né? Então, existe muitas informações desencontradas e até muitas crenças a respeito da constelação. Então, o que eu queria propor para vocês, né? Vamos compartilhar um pouquinho como foram as nossas experiências, por que a constelação encantou a gente? Por que hoje nós somos consteladoras? Por que hoje nós estamos aqui? Por que nós queremos levar adiante, né, essa informação da consciência sistêmica, né? Então, nós poderíamos, nesse nosso encontro, compartilhar um pouquinho das nossas experiências, através da experiência que nós vivemos, ou que nós vimos um amigo, uma amiga vivendo, e contando coisas do nosso cotidiano, né? E o quanto isso foi engrandecedor para a gente, para outras pessoas. Eu penso que é uma forma das pessoas desmistificarem um pouco do que é a consciência sistêmica e entenderem o quanto essa consciência aplicada ao seu cotidiano realmente é encantadora e transformadora, né? Então, se vocês quiserem trazer um pouquinho das experiências de vocês, eu acho que isso pode ajudar a enriquecer muito aquele que está assistindo ao nosso encontro hoje, né? Para Posso mim, cara, começar? Vai, Dora! Vai, Dora! para mim, eu, assim, meu primeiro mesmo contato com a constelação familiar foi através da... Ai, como que ela chama? Esqueci o nome dela agora. Que era também tua aluna. Esqueci o nome dela. Aquela que é da revista do Morumbi. Ah, da Andréia. Andréia Mendes. Da Andréia, que é uma conhecida nossa em comum. Eu sou muito grata a ela. Ela falou, Dora, você precisa conhecer a Kátia, tal. Ela faz constelação familiar, assim, assim, assim. Daí foi quando eu fui a primeira vez para fazer acho que era aquela constelação que escrevia Coletiva. cada um tinha uma questão e colocava, né? Depois tinha os representantes. Constelação coletiva. Daí para mim, aquele movimento ali no campo, eu me encantei e tal, e depois disso eu não desgrudei mais dessa tal da constelação. Daí eu fui fazendo, assim, uma retrospectiva de todo o tempo que eu trabalho, quando eu também dava aula, e às vezes o aluno chegava com a situação, eu observando o aluno, e ele ficava lá dormindo lá atrás, daí eu chamava a atenção dele, aquela coisa toda, depois eu ia até ele, e ele disse, mas eu não consigo levantar cedo, e a minha mãe me põe para levantar cedo. Aí quando eu ia chamar, chamava a mãe na escola, aquela coisa toda, daí eu analisava e via atrás daquela criança aquele sistema, todas as vezes um pouquinho com desequilíbrio ali e tal, eu ia entendendo, aí eu fui entendendo a constelação, o sistema num todo, o sistema educacional, que eu trabalhei bastante com a educação, e esse sistema. E também na questão de um outro aluno também. Eu trabalhava com português, e eu trabalhava com 4 turmas de 42 alunos cada turma. E daí tinha o Fernando, que era um menino alto, ele chamava muita atenção. Aí tinha o professor Reinaldo, que ele era de artes. Ele era muito engraçado, esse professor, né? E o Fernando era bem retraído, e ele encolhia, porque ele tinha que ficar o último da fila, porque era a fila por ordem de tamanho. Ordem de tamanho. E daí chegou o dia dos pais.
Chegou o Dia dos Pais, eu estava trabalhando o pai, que é o pai. Aí, na sala dos professores, eu percebi, né? Aliás, eu percebo, todo o tempo que eu trabalhei, eu percebi também essa questão, às vezes, do professor, ele tem alguma situação a ser resolvida e ele vai e põe no aluno. Aí o professor virou e falou, os professores falaram para ele, como que você vai falar para ele Dia dos Pais? Essas crianças não têm pai. Eu falei, como não tem? Não nasceu de chocadeira, todos eles têm pai. Que eu estava na hora da reunião ali com a coordenadora. Aí eu comecei a trabalhar com eles, pedi para eles pegar uma folha de sulfite lá, dividir a folha de sulfite e colocar tudo aquilo que vinha, que eles achavam que não era legal sobre o pai. Daí, depois, eles escreveram tudo a lápis, aí eu saí com eles e fui até um espaço onde tinha horta e tal, aí peguei inchado mesmo, falei assim, agora vocês vão enterrar tudo isso aí. Um trabalho de liberação com eles. Aí passaram no pátio, lavaram as mãos, aquela coisa toda, voltamos para a sala de aula. Na outra metade do sulfite, agora você coloca tudo que você acha legal do seu pai. Depois eles fizeram uma redação, daí fizeram uma redação, uma carta de agradecimento ao pai, aquela coisa toda. E no final, eles... daí passou o Dia dos Pais, o Fernando... Ele realmente renasceu, novo Fernando, uma nova postura, super com bastante motivação, sempre queria trazer o caderno, era o primeiro a apresentar as atividades, aquela coisa toda. Aí o Reinaldo virou e falou para mim assim, Dara, que macumba que você fez com o Fernando? Aí ele falou isso, hein? Que macumba que você fez com o Fernando? O menino mudou. Então, ele tomou aquela consciência que mesmo, né, que fui trabalhando no final, eu fiz, né, eu fechei, que o pai, né, independente dele estar morando ou não, ele é o pai, mesmo que não conheceu, mas tem um pai. Então, eu já trabalhava com essa parte, mas não sabia que era constelação, entendeu? Então, hoje, eu olho lá atrás, faço uma retrospectiva e falo assim, nossa, eu já trabalhava com isso, mas não tinha essa denominação. Então, e hoje também, nos meus trabalhos, nos meus atendimentos também, eu já posso também estar usando essa ferramenta para, de repente, o cliente vem, né, para ele fazer a numerologia, um reiki, ou mesmo ver o tarô, e às vezes são as mesmas questões que ele vem trabalhar. Então, aí já dá para mim estar fazendo também um movimento, então, onde eu entro com a constelação. Para mim, é super válido, eu sou muito grata, sou grata também à Kátia, por ser a mentora, e estou super feliz com o meu trabalho, e digo sim à constelação. Que lindo, olha que lindo, né? É como se você fosse inspirada por algo maior e quando você ouve a sua essência conectada, né, a esse algo maior, você coloca em prática a lei universal. Você não sabia o nome, mas Sim. Você sabia que existia esse movimento, né? Então, olha que bênção tudo isso, né? Muito lindo. Thaís, você ia falar, não vou te cortar, porque vocês começaram a falar juntas, você fala e depois eu sigo. Vamos lá. Tá bom. Eu vou contar só um pouquinho como eu conheci. Foi há 6 anos atrás, a constelação. Eu precisava de uma terapia, né? E uma amiga minha me indicou a Kátia. E é até interessante, porque a Dora falou tanto de pai aqui, e na época... O meu dilema era com o pai, não o meu pai. Se lembra, Kátia? O papel do pai no sistema, na verdade. Exatamente. Sim. A Dora tinha que ter falado antes mesmo. E daí, através da constelação, então a primeira vez que eu fui na Kátia, a gente fez a constelação com bonecos. Sim. Individual com bonecos. Eu, sinceramente, não sabia o que esperar. Quando começou o movimento, naquele momento, me emocionou tanto
a Kátia, eu lembro direitinho a Kátia me dando uma caixa de papel de tanto que eu chorava. De lenço, Não é foi? verdade. Uma caixa de lenço de papel de tanto que eu chorava. E a partir daí, eu não deixei mais a constelação, porque a constelação, eu não trabalho com a constelação, né? Hoje eu não faço atendimento, porque eu tenho um outro trabalho. Mas para mim a constelação é um crescimento pessoal, é um autoconhecimento, e também tem o ajudar as pessoas que estão ao nosso redor, né? Porque assim, tem muitas coisas no dia a dia que eu consigo identificar com o meu olhar sistêmico, o que poderia ser, né? Então é crescimento, meu conhecimento, é adquirir conhecimento. Também sou grata, estou na constelação há 6 anos com a Kátia e agora com vocês, né, meninas? Gente, a Simara chegou! Simara chegando, linda! Engole o seu batom, trouxe a força do colorido. Olha o colorido aqui! Olha só que lindo o colorido que ela trouxe agora. Tá no Iluminada! Iluminada! Abre seu microfone, Simara. Que bom que você chegou, Simara. A gente ficou muito contente. Nós estamos falando, Simara, da experiência da constelação na nossa vida e nas histórias de experiências com constelação que a gente já conhece. Aí a Dora contou um pouquinho da experiência dela na educação, quando ela trabalhava nas escolas, e o quanto ela aplicava a constelação sem saber do nome constelação, mas o quanto ela já era sistêmica nesse processo. E a Thaís estava falando um pouquinho sobre o início dela na constelação, aonde ela, há 6 anos atrás, foi fazer um primeiro atendimento olhando para o papel do pai dentro do sistema familiar, né? Te contextualizando um pouquinho tudo isso, uma coisa me chamou muito a atenção nas 2 histórias e que para mim faz muito sentido. Veja, tanto a Dora como a Thaís chegaram até o conhecimento da constelação porque uma amiga indicou. A Dora foi a Andréa, a Thaís foi a Adriana. Mas veja que interessante, né? Existe um outro lado também. Eu também cheguei até elas por conta da Andréia e por conta da Adriana, né? E aí eu fiquei processando o quanto, às vezes as pessoas falam assim, eu não sei qual é o meu propósito de vida. Eu não sei qual é o meu propósito de vida, porque existe uma tendência a achar que propósito de vida é quando você faz um grande feito, né? Quando você faz um trabalho voluntário muito grande, ou quando você gera um impacto na humanidade. Na verdade, claro que também é a prática do propósito de vida, mas está muito mais associado à sua expectativa de significância, nesse caso, de reconhecimento, do que prática de propósito de vida mesmo, né? Quando eu pratico, de fato, a minha essência e o meu propósito de vida, são nas pequenas ações que eu vou proporcionar grandes resultados para as pessoas. Eu fico processando, a Adriana indicou a Thaís, mas de onde veio a Adriana? Como eu conheci a Adriana? Veja, uma pessoa que me conhecia e que eu presenteei com uma constelação, porque estava passando por um momento super complicado da vida dela, acabou comentando, ela era manicure, comentando com uma cliente dela que trabalhava numa empresa aonde trabalha até hoje, essa cliente trabalha até hoje na empresa, aonde ela foi contando para um, para outro. Nessa época, a Adriana trabalhava na mesma empresa, a Thaís trabalhava na mesma empresa, e eu fui conhecendo uma série de pessoas, tendo acesso a uma série de pessoas, através desta senhora, que, sabe assim, que gentilmente fez um comentário. Então eu fico olhando o quanto nós impactamos a vida do outro, tanto de forma positiva como de forma negativa. O quanto eu posso criar uma ecologia, né, uma saúde para um desenvolvimento da coletividade, através de uma palavra, de uma indicação, de um reconhecimento. E o quanto muitas vezes também uma conversa ou um comentário maldoso pode gerar uma interferência para o outro lado, né? Uma fofoca, pode gerar um impacto na vida do outro. Então, essa compreensão sobre
a nossa prática do cotidiano cabe dentro da consciência sistêmica. Se nós somos sistêmicos de fato, nós precisamos observar qual é essa nossa comunicação e qual é o impacto que essa comunicação está gerando. Por quê, né? Porque se eu falo mal da Simara hoje e gero na Simara um desconforto, amanhã eu vou ser exposta a isso para exatamente sentir e aprender a me relacionar com aquilo que eu provoco no outro, né? Então veja como a prática de pequenas atitudes podem transformar a vida de uma pessoa, né? Faz sentido para vocês isso? Com certeza, com certeza. Naquele filme Milagres do Paraíso, no final do filme tem um pouco dessa abordagem, né? A mãe reconhece a secretária do médico que conseguiu convencer o médico a atendê-la com a filha. Ela reconhece o papel de uma pessoa que fez o atendimento dela num restaurante e se prontificou a tirar um dia de folga para proporcionar bem-estar, apresentando uma cidade para eles. Então, pessoas que nunca tinham cruzado a vida delas, gerou um impacto extremamente importante na vida, no momento que elas estavam tão fragilizadas. E eu fico pensando, quantas pessoas cruzam o nosso caminho, fragilizadas numa época de pandemia, estressadas, e às vezes um sorriso, um olhar, uma palavra pode mudar tudo, né? Então, às vezes, a gente fica buscando doar 150 milhões de toneladas de alimentos, claro que isso é muito significativo, fica buscando sempre uma grande obra de êxito para dizer o quanto nós contribuímos, mas a contribuição de fato vem de cada palavra, de cada gesto, de cada atitude. Às vezes uma bênção que eu mando para o outro em silêncio faz um movimento incrível, né? É verdade. Já que você está falando em pandemia, a gente também tem que olhar para dentro das nossas casas, porque dentro das casas, como está todo mundo muito junto, então estamos vivendo momentos que nós não vivíamos, não tínhamos essa experiência de estar junto. Algumas gerações, por exemplo, eu aqui na minha casa, é o meu marido, eu e a minha neta, que ela mora aqui com a gente. A filha do meu filho, ela veio para estudar numa escola aqui do bairro. E somos duas gerações, é uma adolescente com dois bem mais velhos, né? Vamos ver. E cada um de nós, tanto eu quanto meu marido, nós estamos num momento também diferente, né? O meu marido é mais apavorado. Então, o que eu tenho de compreensão para dar para ele, para entender por que ele está fragilizado assim, é para pensar mesmo. A gente tem que pensar no próximo mesmo. E colocar com compaixão pelo outro, sem julgamento, e entender as limitações que cada um vive nesse processo. Isso. Compaixão é uma palavra que eu tenho usado muito ultimamente, exatamente para despertar em mim aquilo que eu quero ter pelo próximo, para eu não estar julgando. E quando ela estava contando a experiência, vocês estavam falando da primeira experiência, quando eu tive a minha primeira experiência sistêmica, eu fui com uma demanda X, e quando eu vi era completamente diferente do que eu tinha registrado, o que era a minha expectativa. Na verdade, não é nem o meu registro, era a minha expectativa. Então, foi uma das coisas que mais me impactaram em relação à constelação, foi essa mudança de ponto de vista. Quando eu estava olhando ali as pessoas se movimentarem, eu pensava que era uma coisa e era o oposto daquilo da minha expectativa. Foi uma coisa muito boa para mim. Foi uma descoberta, na verdade. Isso é o que a gente chama de expansão de consciência, né? Isso. Uma nova forma de interpretar determinada situação, né? É verdade. Thaís, desculpa, eu cortei você já umas 3 vezes.
Não tem problema. Mas o que eu ia falar é exatamente o que a Simara falou agora. Esse novo jeito de encarar a vida, de encarar as situações, quem me trouxe foi a constelação, sem dúvida, né? Nossos encontros, as lives que eu assisto, as aulas que eu assisto, isso vai mudando a minha forma de enxergar os fatos, de enxergar o outro, né? Porque normalmente a gente já enxerga, já criticando, só o que é nosso está certo, né? Então, essa expansão de consciência, quem me trouxe foi a constelação, durante esses anos que eu estou praticando. Nós saímos do papel de juiz, de julgador, né, de engessado que interpreta tudo sempre de uma mesma forma e entramos, né, nos abrimos a um movimento muito mais sereno, né, que muitas vezes nós saímos da reatividade e até nos questionamos qual é a nossa maior postura naquele momento, né? Ontem eu estava prestando atenção numa coisa que aconteceu comigo. Antes eu era uma pessoa tão julgadora com tudo e tentava dominar tudo o tempo todo que não sobrava tempo para nada. Aí ontem eu parei um minuto, eu olhei a data e falei, gente, é aniversário da minha prima. Quantos anos faz que eu justifico que eu não tenho tempo de dar parabéns para ninguém e acabo passando batido por uma série de aniversários e agora estou começando a ter espaço para olhar para o outro. O quanto este parabéns, num ano onde as pessoas não estão se vendo, onde as pessoas estão vivendo o seu isolamento, não pode fazer a diferença. E aí eu peguei e passei uma mensagem para ela, e na hora ela me passou, nossa, você não imagina o quanto foi bom saber que você se lembra de mim. Então foi 1 minuto escrevendo no WhatsApp, mas esse 1 minuto gerou um impacto no outro. Né? Se todos nós nos disponibilizássemos a usar 1 minuto do nosso dia para gerar um impacto no outro, seriam 365 impactos no ano que cada um de nós geraria num outro. Olha como tudo, né, como muitas sementes seriam plantadas aí num processo que é tão simples para a gente, mas que antes parecia tão trabalhoso, a gente nem lembrava, nem dava tempo, né? Porque eu precisava ficar no controle de tudo, achando que dessa forma tudo ia se resolver do meu jeito, né? Muda significativamente isso. E é interessante quando você fala da sua neta, porque a gente também com a constelação aprende a aprender com os mais novos. Não concordo com tudo, nem discordo de tudo, mas ouço e tiro daquela relação um aprendizado. Eu tinha muito isso com as minhas filhas, de assim, eu sou mais vivida do que elas, claro que eu vou entender, mas ela não sabe de nada. Hoje, quando alguma coisa acontece, eu paro e pergunto, tá, o que isso tá precisando me mostrar? Será que é ela que tá errada ou será que sou eu, né? Ontem aconteceu uma coisa muito engraçada aqui em casa, né? A Lixa não estaciona o carro na vaga certa nunca, ela já desistiu disso. É uma página virada na vida dela, né? Para que existe manobrista? Para estacionar o carro dela, porque senão ela não estaciona. E aí ontem ela saiu da faculdade, já teve uma prova presencial, saiu da faculdade e foi com mais algumas amigas para almoçar perto da faculdade no shopping e depois ele ia embora. Aí mandou uma foto do carro dela estacionado numa vaga perfeitamente, né? Todo mundo no grupo da família. Não é possível, agora foi, né? Meia hora depois ela... Vocês acharam mesmo que fui eu que estacionei? Né? Claro que não fui eu que estacionei, foi a minha amiga que estacionou. Ok, eu falei, ok, deu um jeito, tá tudo certo. Quando chegou a noite, o César chegou na cozinha, Lígia, quem que estacionou seu carro? Ah, pai, uma amiga que estava comigo. Como você deixa o seu carro na mão de uma outra amiga, Lígia? Você não pode fazer isso. Aí a Luísa, porque o seguro não vai cobrir se bater. Ela, gente, eu só estava dentro da garagem do shopping. Eu não ia conseguir pôr. Minha amiga falou que estacionou super bem. Ela pegou o carro, estacionou em 1 minuto, a gente foi almoçar, deu tudo certo. Por que tanto estresse por conta de uma estacionada de um carro? E aí eu parei para pensar nisso, eu falei, nossa, se fosse antigamente, eu teria sido a primeira a levantar, que absurdo, porque você não dá valor pro seu carro, porque você não sabe quanto custa. Aí eu
parei para pensar, eu falei, gente, ela acredita tanto que tá tudo certo, que dá tudo certo, ela não colocou ninguém em risco. Né? Ao contrário, eu acho que se ela fosse estacionar, que ela ia colocar o carro vizinho em risco. Ali, ela entendeu que a menina garantiu para ela que estava tudo bem, ela estava vendo, estava junto da menina, entendeu que estava dando certo, estava entrando certinho. Será que ela não deu a melhor solução de uma forma leve, tranquila e tudo bem, né? Então, esse movimento ontem me fez pensar muito o quanto a gente põe peso onde existe leveza e solução. A solução estava ali, estava tudo tão simples, tudo resolvido. Né? Por que tinha que pôr um peso e uma dificuldade? Né? Por que não deixar fluir e perceber que quando a gente acredita que as coisas dão certo, a gente sente no coração que aquilo é a melhor solução, eu não estava lá na hora, o pai não estava lá na hora, ela sentiu isso dentro dela. Se ela sentiu isso dentro dela, ela foi conduzida por essa inspiração e daria tudo certo. Então, nós temos muito o hábito de fazer tudo muito no racional, né? E a partir dessa racionalidade, muitas vezes nós sufocamos movimentos naturais que são tão simples e acabamos doutrinando aqueles que vivem com a gente a pensar em tudo. Nossa, o que meu pai vai pensar, minha mãe vai pensar, minha irmã vai pensar? O que eu faço? Eu faço assim, eu não faço assim? Eu resolvo de que forma? Eu não resolvo de que forma? Né? Isso gera, imagina um turbilhão de pensamentos e desgaste energético para uma coisa que era tão natural. Só ter o carro parado, estacionado. Né? Então, a gente aprende a lidar com o outro e aprende a ouvir o outro e não só impor a nossa verdade, né? É verdade. Imagino, Thaís, que você viva muito isso com a Camila também, né? Que também está no início de adolescência, tem uma diferença pequena de idade para a neta da Simara, e que também enxerga a vida com muito mais leveza, né? Com muito mais facilidade, às vezes, do que a gente percebe, né? Aqui em casa é um aprendizado contínuo, né? Ainda mais agora que a gente está na pandemia, no começo da pandemia, nós ficamos meses só eu e ela aqui em casa. E era, ou se relacionava bem, né? Uma com a outra, ou não ia dar certo. Mas é assim, e as duas foram aprendendo. Camisa de força nas duas. Mas eu acho legal porque a Camila também tem já essa consciência, né? Eu acho que ela vê eu assistindo às aulas, ela conversa com a Kátia, e ela tem essa consciência também, começou a ter muito cedo. E a Camila é uma adolescente que ajuda muito hoje em casa. Hoje é outra menina. Desde que começou a pandemia 1 ano atrás, hoje ela é outra pessoa. Eu e ela nos transformamos, né? Acho que eu comecei a ser um pouco mais leve, porque para mim era tudo no grito, na briga, eu tô certa, tem que ser assim, né? E ela mostrando que não era assim. Mãe, a gente pode achar um meio termo aqui, né? Pode ser tanto para mim quanto para você. Mas Até porque contínuo. as duas estavam vivendo uma imposição da pandemia. Exatamente. Já existia um processo imposto aí, né? E você sabe que eu estava em uma reunião da escola da Camila esses dias e o diretor, o coordenador, ele mostrou um ponto que eu nunca tinha parado para pensar, que as crianças, elas estão num cenário que nunca foi delas. Eu estou em casa, eu estou trabalhando em casa, ela está dentro do meu trabalho, querendo ou não, ela está vendo com quem eu me relaciono, como eu me relaciono, falando outros idiomas, que para ela não é comum falar isso, ter isso na escola. Ela tem toda a ansiedade, porque está sozinha, e eu queria que fosse normal para ela, né? Para uma criança de 11 anos. E também levei isso em consideração. E deve ser a mesma coisa na casa da Simara. Hoje, a reunião que você teve um dia desse, hoje foi aqui em casa. O meu filho, o pai da Maria Luísa, também eu estava do lado com essa mesma reunião, e eles estavam mostrando toda essa nova maneira de agir, que, para mim, então, é mais difícil ainda, essas tecnologias todas. Então, vai pegar lição no Noodle, vai fazer não sei o quê, é um monte de... Até o vocabulário é difícil. E você fica sem saber, porque se eu não estou acompanhando ali esse Noodle, essas coisas todas, como que eu estou sabendo se ela está de fato cumprindo
graças a Deus, ela é uma menina responsável e cumpre as coisas. Mas se não fosse assim a índole dela de cumprir, talvez sabe, ela estaria dando uma volta muito grande na gente por conta da tecnologia. Mas também é uma oportunidade para você aprender a se relacionar com novos estímulos e para já estou com o ring light aqui, né, gente? Já estou com o ring light. A Mona Praça fala assim, tem que ser ring, não sei das quantas. Né? Hoje é ring light, né? É isso. Simara, quando eu comecei a usar o Teams, eu usava Skype e fui para o Teams, né? Aí eu comecei a usar o Teams, ela aceitou do meu lado e falou assim, mas me explica como que você usa o Teams? Nossa, quanta gente você conversa? Então era assim, era conversa de igual para igual. Nossa, mãe, acho que eu tenho pouco contato, então eu vou pôr mais contato no meu Teams. Mas você sabe fazer isso? Você sabe fazer aquilo? É super bonitinho, ou seja, é um crescimento das duas juntas, né? É verdade. Meninas, nossa conversa tá ótima, mas nosso tempo de encontro já estourou. Já estamos ali, ó, nos acréscimos. Então eu quero agradecer a chegada da Simara, a Dora que falou, contou caos hoje aqui no nosso encontro. Thaís, minha gratidão pela presença de todos vocês e por cada um que participou e contribuiu com a sua energia e também agora vai colocar em prática tudo isso que nós abordamos nesse nosso encontro. Minha gratidão, um grande beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Obrigada.